Brasil, estudar o período democrático. Para quarta-feira, vamos ver o período de Eurico Gaspar Dutra governou, e naquela época também. Vamos precisar dela nesse momento. Tarefa para sexta. Beleza. Pronto, deu aquele susto, já deu aquele frio no estômago. Até parece. Na escola, sim, aqui não. Então, na verdade, a gente vai voltar para a história do Brasil. Beleza. A gente volta para a história do Brasil agora, para começar a estudar o período que foi uma experiência democrática, entre aspas, né? Democrática no sentido de votar, porque o povo votava, escolhia o presidente. Então, nesse sentido, foi uma experiência democrática, porque tinha o voto direto. A gente tinha acabado de sair de uma ditadura, né? Um Estado Novo, da era Vargas, e durante 15 anos, sem eleição direta para presidente, né? Vargas tomou o poder em 30, foi eleito de forma indireta em 34, cancelou as eleições em 37, governou até 45. Então, todo esse período de 30 a 45, chamado de era Vargas, a gente não teve eleição direta para presidente. Né? E daí, no final da Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar lá que o Brasil lutou contra as ditaduras fascistas, e daí a burguesia brasileira não via mais sentido apoiar uma ditadura fascista como a de Vargas. Era contraditório, né? Apoiar, ser contra o fascismo na Europa e apoiar o fascismo internamente. Então, e também porque a burguesia brasileira já não via mais o comunismo, assim, pós-Vargas, né? Um perigo muito grande. O Partido Comunista tinha sido extinto já fazia tempo, né? Então, já não era um perigo para a burguesia brasileira. E daí, em 1945, então, tem eleição. E vão surgir dois grupos. Na verdade, já existiam esses dois grupos, né? Mas aqui vão se tornar partidos mesmo. O Partido Trabalhista Brasileiro, que é bem varguista, fundado por Vargas, né? E a UDN, União Democrática Nacional, são dois opostos. Tá? Os partidos, hoje em dia, vieram de um ou de outro, assim. Ideologicamente falando, a diferença entre os dois é assim, quer ver? Ó? O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é um partido nacionalista, é um partido varguista. Daqui para frente vocês vão ouvir muito essa expressão. Né? Por exemplo, fez uma retomada do modelo varguista. Alguns presidentes fizeram uma retomada do modelo varguista, que é o nacionalismo, que é aquela impede a entrada de indústrias estrangeiras. Lembram que o Vargas defendia que os recursos naturais fossem explorados pelo Brasil, por empresas do Brasil, especialmente do governo. Essa era uma característica do Vargas, do varguismo. E daí, por exemplo, essas estatais que tem hoje em dia foram criadas por governos varguistas, especialmente por Vargas, né? Qual é a maior estatal hoje em dia, que é da era do Vargas? Petrobras? A Petrobras. Talvez a maior estatal que tem aí, que foi criada durante o governo do Vargas. Não lá de 30 a 45, tá? Vai ser no governo democrático dele, 1950. Então, dois grupos vão se diferenciar aqui. Os nacionalistas, o PTB nacionalista, defende o fechamento do Brasil, que as indústrias internacionais não viessem para cá, que os recursos naturais fossem explorados pelo Brasil, mas não é contra a propriedade privada. Pode ter propriedade privada. Aliás, estimula a industrialização do Brasil, que aconteceu durante a era Vargas. Né? E a UDN, que é o contrário. Os liberais, que são chamados também de conservadores, do ponto de vista da ideologia liberal, né? São conservadores, defendiam a entrada do capital internacional, que as indústrias viessem se instalar no Brasil. O argumento deles era e é o desenvolvimento do país. Né? Assim, eles vão trazer mais tecnologia, eles vão gerar emprego. E o contra-argumento, o argumento dos nacionalistas, era que o dinheiro não ficaria no Brasil. O dinheiro sairia do país. Porque o lucro seria remetido para o país de origem. Né? Por exemplo, Porto
Porto ainda é do Estado, né? Mas aeroporto já não é mais, ó. Já fizeram um desmonte varguista. Já foi vendido. Os aeroportos brasileiros, a maior parte deles já foram vendidos. O aeroporto de Florianópolis é um exemplo. Então, ó, qual é o argumento a favor disso? É porque traz uma modernização, são empresas privadas que investem em tecnologia, têm dinheiro para investir na construção do aeroporto, etc, etc. O argumento contrário, o argumento varguista, é dizer assim, que tá, mas aí a indústria holandesa, a indústria não, a empresa holandesa que comprou o aeroporto de Florianópolis, vai remeter o lucro todo para lá. Vem aqui, paga o salário, o mínimo, porque é o capitalismo, a lógica é essa mesmo, né? O mínimo que puder, e remete o lucro todo do país de origem. Então, tem argumentos a favor e contra, tá vendo? Ó, os dois têm os dois lados, assim. Né? Mas isso é uma questão ideológica, que depois do Vargas, de 1945, nas eleições, isso vai ficar bem forte. E o Eurico Gaspar Dutra acaba sendo eleito. Né? O que tem do governo do Eurico Gaspar Dutra? Primeiro, tem uma Constituição nova, né? Mais democrática, de 1946, que está lá na página 227 do livro de vocês. Mas tem uma questão do Dutra, que foi no período que o Brasil, dinheiro do Brasil, das reservas brasileiras, saíram do país. Isso mostra que ele era mais varguista ou menos varguista? Menos. Menos, né? Nossa, o dinheiro sai do Brasil, se tem uma evasão do capital do Brasil, isso significa que ele é menos varguista, ele é mais liberal. Né? Ou seja, ele permitia a entrada de produtos estrangeiros. Por que saía? Por que o dinheiro saía do Brasil? Porque ele trazia empresas estrangeiras? Na verdade, assim, não era muito por conta disso, Tiago. Era mais porque os impostos dos produtos importados eram tão baixos, ele abaixou tanto os impostos, que era para o povo, né? Era melhor consumir um produto vindo de fora do que um produto brasileiro. Então, o dinheiro acabava saindo do Brasil por conta da diminuição dos impostos. É que nem, por exemplo, se vocês vão no supermercado, os pais de vocês, tem lá o corredor dos produtos importados. Esses produtos são, de modo geral, mais caros. Tá? Para evitar que a gente compre. O que faz eles ficarem caros? O imposto. O governo coloca um imposto bem alto para que as pessoas comprem o produto brasileiro, não o produto estrangeiro. Porque o produto estrangeiro vai levar o dinheiro para fora. Por isso que tem um imposto tão alto. O que o Dutra fez durante o governo dele foi diminuir os impostos. E daí foi uma enxurrada de produtos estrangeiros no Brasil, e o dinheiro acabou saindo. Todo o dinheiro que foi acumulado durante a era Vargas, de reserva, de capital mesmo, que tinha, né, de Banco Central, etc., esse dinheiro vai evadir, vai para outros lugares, especialmente Estados Unidos, que sai da Segunda Guerra Mundial como uma grande potência, né? E daí não é à toa também que em seguida o Vargas vai ser eleito. Depois do governo do Dutra, que daí vai gerar uma crise econômica, o dinheiro sai, vai ter inflação. Por conta disso, o Vargas, em seguida, é eleito em 1950. Governaria até 55. Tá? E daí, durante esse período que o Vargas foi eleito de forma direta, de 50 a 55, que vai ser criada a Petrobras, que vai irritar profundamente os Estados Unidos. Porque eles não podiam, Vargas, como é um nacionalista, impedir a entrada de indústrias internacionais. E as indústrias norte-americanas não podiam vir explorar o petróleo brasileiro, por conta da campanha do Vargas, do petróleo é nosso, né, brasileiro, tem que ser explorado por nós, por isso ele criou a Petrobras. Isso vai bater de frente com os interesses norte-americanos do Brasil, que queriam poder vir explorar o petróleo brasileiro e lucrar, consequentemente, com isso. E vai virar um choque a tal ponto que a UDN, que era contrária a Vargas, porque ela é liberal, óbvio, a UDN, junto com os Estados Unidos, já tinham armado um golpe
aquele golpe militar lá de 64, que você já deve ter ouvido falar, né, quando os militares tomaram o poder no Brasil, esse golpe ia ser dado no Vargas. Tá? Por conta do nacionalismo, inclusive na época do governo do Vargas, esse governo de 50, 1950, o ministro do trabalho dele, um cara chamado João Goulart, que todo mundo chamava de Jango, que é o que vai sofrer o golpe lá em 64, tá, gente? Ele era ministro do trabalho do Vargas. Ele vai propor o aumento do salário mínimo em 100%. Oh, olha aí. Quem é que se irrita com isso? Quem é contra o aumento do salário mínimo em 100%? Os federais? Os empresários, né? Mas tem que pagar o dobro do salário. Né? Hoje em dia o salário é 1.000 e pouquinho, né? Menos de 1.100. Imagina ter que pagar 2.000 de salário. Não é só o salário, né? Todos os impostos que são pagos com relação ao salário também aumentam daí. Porque não é só o salário, tem todos os impostos, INSS, uma série de impostos que as empresas têm que pagar por conta de um funcionário. O ministro do Trabalho, Jango, propôs, então, o aumento do salário mínimo em 100%. Isso irritou a burguesia brasileira, que, junto com os militares, armam esse golpe para tirar Getúlio Vargas e evitar esse varguismo, evitar essa coisa populista do Vargas de ficar cedendo coisas para o povo, para ser adorado pelo povo, tirar o Vargas da jogada. E também a ideologia nacionalista. Né? Só que vai acontecer uma tentativa de assassinato. O principal opositor do Vargas, o Plínio Salgado, que era do Lacerda, aliás. O Lacerda, que era da UDN, tá? Vai sofrer um atentado, vão tentar matar o Lacerda. E, na investigação, eles chegaram no motorista do Vargas. Quem tentou matar o Lacerda foi o motorista do Getúlio Vargas. E o Vargas, além de acusado, né, de ser esse nacionalista, agora vai ser acusado de tentativa de assassinato do Lacerda. Tá? Daí, pressionado por essas críticas, o Vargas, em 53, se mata. Ok? Inclusive, deixa uma carta de testamento, dizendo que, vou sair da vida e entrar para a história. Uma coisa bem populista, assim, né? Olha como eu sou adorado, um herói do povo, que não está sendo entendido. Bem a cara do Vargas, que tinha esse jeitão populista. E se mata, e literalmente, esse suicídio do Vargas entra para a história. Né? Em seguida vai governar um cara chamado Café Filho, durante um tempo, enquanto não tem a próxima eleição. E, em seguida, daí depois, vai governar o JK, o Juscelino Kubitschek. Tá? Os militares não gostavam muito do Juscelino Kubitschek, mas vão tolerar o Kubitschek durante um tempo, porque o Kubitschek tinha uma coisa um pouco... O Kubitschek era meio a meio, assim. Ele era, até certo ponto, ele era varguista, tá? E ele tinha algumas coisas que eram bem liberais. O Juscelino Kubitschek ficava bem no meio ali. Então, isso fazia com que os militares tolerassem o Juscelino Kubitschek. Tivessem uma relação não próxima, mas toleravam ele. Era melhor o Kubitschek do que um varguista. Era mais ou menos isso. Botavam panos quentes, porque era melhor o Juscelino Kubitschek, que o povo gostava dele, inclusive, o cara que vai construir Brasília, né? Na época da Bossa Nova, na época da Copa, parecia que o Brasil estava indo para frente, eram os anos dourados do Brasil. Lembra dos anos dourados dos Estados Unidos? Lá na década de 20? O governo Kubitschek, de 55 em diante, vai ser os anos dourados do Brasil. Porque foi um período que o Brasil cresceu economicamente, entrou muito capital internacional no Brasil, muito empréstimo, tinha muita obra, esses portos, aeroportos que tem no Brasil hoje em dia, boa parte deles são do período do Juscelino Kubitschek. Porque olha o que ele fazia. Para atrair as indústrias internacionais, então ele é um liberal. Para atrair essas indústrias para se instalarem no Brasil, especialmente a indústria automobilística, que vai chegar no Brasil nessa época, ele vai dizer o seguinte: venham que eu vou construir uma infraestrutura para vocês poderem produzir no Brasil. Porque não adianta só a indústria vir e ela não ter como ela exportar, como ela importar,
Precisa de porto, precisa de aeroporto, precisa de estrada. Isso atrai as indústrias internacionais. Não é porque vai colocar uma indústria num lugar que não tem acesso a nada. Então, não funciona, não adianta. Então, o Juscelino Kubitschek prometia isso para essas indústrias internacionais. Venham para o Brasil, se instalem aqui, porque o Estado vai construir uma infraestrutura para vocês poderem comercializar e produzir aqui no Brasil. Então, ele tem duas coisas. Ele é varguista, porque ele vai construir uma infraestrutura para produzir no Brasil, porto, aeroporto, estrada, ferrovia, etc. E, ao mesmo tempo, ele tem coisas liberais, porque ele permite a entrada do capital internacional que vem explorar o Brasil, a mão de obra brasileira, que era extremamente barata, né? Era muito mais barato para uma indústria internacional, automobilística, por exemplo, produzir no Brasil, que a mão de obra é barata. Do ponto de vista varguista, isso é ruim, porque o salário é muito baixo. Do ponto de vista liberal, isso é bom, porque tem emprego. Então, antes disso que nada. Tem dois lados aqui. Né? E o Juscelino Kubitschek ficava no meio, entre o varguismo. Os liberais acusavam o Kubitschek de varguista. E os varguistas acusavam o Kubitschek de liberal. Porque ele tinha ações liberais e nacionalistas. Né? Inclusive, vai construir Brasília, que vocês já devem ter ouvido falar, construção de Brasília. Alguém já foi a Brasília? Não? Já pensando... A Luara, viu o que, Luara? Eu só fui até o aeroporto, que era... Até o aeroporto? Ah, tá. Bom, Brasília é uma cidade ali, o Distrito Federal, na verdade, ele é todo planejado, né? Foi construído, foi planejado num lugar que era ermo, não tinha ninguém. Uma região mais central do Brasil, a ideia justamente era essa, né? Centralizar a capital para poder fazer um intercâmbio entre os vários estados de uma forma mais centralizada, tirar isso do Rio de Janeiro. Esse era um dos motivos pelo qual a capital saiu da Guanabara, no Rio de Janeiro, e foi para o Distrito Federal, para centralizar a capital. O outro motivo era tirar a capital do Brasil do meio do povo. O Rio de Janeiro era muito perigoso para o presidente. A população é muito grande, e qualquer coisa que o presidente fazia, a manifestação ficava muito forte. Então, a ideia era sair com o presidente, sair com toda a máquina do governo, né, do Rio de Janeiro, para um lugar que não tivesse esse povo todo que pressionasse o presidente. Então, é uma transferência política também, não só econômica. E ainda, a ideia era povoar o interior do Brasil, desenvolver economicamente o interior do Brasil. O Brasil é um país historicamente litorâneo, desde sempre. Desde o pau-brasil, cana, café, os nossos ciclos econômicos acabaram fazendo com que o litoral brasileiro fosse extremamente ocupado, até hoje, né? A maior parte da população brasileira fica no litoral. A transferência da capital para Brasília também tinha esse propósito de desenvolver o interior do Brasil, ocupar e desenvolver. E projetar, o Oscar Niemeyer vai projetar, então, tem o formato de um avião, né? Todo o projeto de Brasília tem um formato de avião, a gente vai ver um documentário, talvez na próxima aula, se der tempo. A gente vai ver uma parte do documentário que mostra isso, a construção de Brasília, as curvas do Oscar Niemeyer, que é um arquiteto famoso no mundo inteiro, né? Só que, para construir Brasília, teve uma migração muito grande de pessoas para lá, né? De operários, e que acabaram ficando por lá. Ficaram na periferia da parte política que foi construída, mas acabou ficando lá e acabaram ocupando. Então, a ideia de sair do meio da massa não deu muito certo, porque depois a massa foi para lá também. E acabou saindo do Rio de Janeiro, do Palácio da Guanabara. Que, inclusive, esse mês, estão de setembro? Né? Não, foi em agosto. Em agosto, vocês sabiam que o Palácio das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde o governador fica, era da Princesa Isabel,
E lá na época da princesa Isabel, aquela filha de Dom Pedro, que libertou os escravos, ela abriu um processo, quando eles foram expulsos do Brasil, dizendo a casa era dela. Então o Estado brasileiro tinha que pagar. E no mês passado, que o Supremo Tribunal Federal postinha esse processo. Só agora. A princesa Isabel já não existe há anos, tá, gente? Em seguida, na Segunda Guerra Mundial, ela morreu. Porque ela tinha 2 filhos, os 2 filhos foram para a guerra, se não me engano, morreram. Né? A princesa Isabel entrou numa depressão profunda, já foi isso. Mas o processo foi fechado no mês passado. O Supremo deu a palavra final, não é dela, é do Estado. Né? Porque o dinheiro que ela tinha era o dinheiro do governo. E aí é do governo do Rio de Janeiro. Palavra final nesse processo. Mas voltando lá para o JK e a construção de Brasília, então tinham esses 3 objetivos, ó. Sair do litoral e ocupar o interior, desenvolver o interior, centralizar a capital do Brasil para que mediasse os estados, né, de forma mais central, e tirar a capital do meio do povo, do meio da massa, que é muito perigoso. E assim foi feito o JK, que dizia que ia desenvolver o Brasil, né, 50 anos em 5. Esse era o lema da campanha do JK. A gente vai desenvolver em 5 anos o que levaria em 50. Nós vamos fazer em 5 anos. Porto, aeroporto, estrada, para atrair essas indústrias internacionais, especialmente a automobilística. Vocês vão ver que tem muita charge, eu tenho trazido isso para vocês o tempo todo, né? Tem muita charge com o JK junto com carro, associando sempre a carro, porque nessa época essas indústrias vêm se instalar no Sudeste. É nessa época, por exemplo, que os nordestinos vão migrar muito para o Sudeste. Aquela onda de migração, especialmente do Nordeste, mas de outras regiões também, mas especialmente do Nordeste, em busca de emprego, porque essas indústrias vão se instalar no Sudeste, que sempre foi quem teve maior investimento do governo, né? Porque ficava ali a capital mesmo. E também porque ali estava o café, né? Então, o ciclo econômico que desenvolveu o Sudeste, que criou uma estrutura, o Porto de Santos, por causa do café, as ferrovias. Isso ajudaria nas indústrias que estavam se instalando. Então, o povo brasileiro vai migrar para a região sudeste em busca de emprego. Buenas. Vou parar em JK, já que vocês não participam, não perguntam, me dá uma agonia. E a gente vai, na próxima aula, corrigir aquela tarefa, tá? E, se der tempo, a gente vai ver uma parte do documentário sobre a construção de Brasília durante o governo do JK. Ok? Alguma dúvida? Olha lá, Dutra, liberal. Vargas, nacionalista. JK, meio a meio. Tá? Tinha coisas varguistas e coisas liberais. Fala, Tiago. O Dutra veio e depois o Vargas retornou ao governo? Isso. Em 45, o Dutra foi eleito. Em 50, o Vargas foi eleito, daí de forma direta. Tá? Em 53, o Vargas se matou. O Café Filho vai ficar governando. Daí, em 55, o JK. Tá? Depois vem o Jânio e o Jango, aquele que era ministro do trabalho do Vargas. O Jango que vai sofrer o golpe dos militares em 1964. Vai ter que sair do Brasil. Ele foge, né, para o Uruguai. Mas isso a gente fala, o Jânio e o Jango, a gente fala na próxima aula. Ok? Mas vocês conseguem identificar no Dutra, no Vargas e no JK a ideologia liberal e conservadora? É isso que tem que identificar. Ó. O que tem no Dutra que é liberal? Essa coisa de baixar os impostos para os produtos chegarem no Brasil. Isso é bem liberal. Até hoje é assim. Um governo mais liberal reduz impostos para atrair o capital internacional para o Brasil. Isso tem vantagens e desvantagens. Ok? E um governo mais varguista vai fechar essa entrada do capital internacional. Não, as coisas vão ser exploradas pelo Brasil, né? E mais voltado para o trabalhador, mais voltado para leis trabalhistas, né? Muito como uma forma de controle, mas que era vista como um presente, né? Os trabalhadores viam como um presente, por isso que vira uma coisa populista, de adoração do presidente, né? Que é uma coisa bem característica do populismo.
Depois o Jânio e o Jango também vão se diferenciar e vão começar a se aproximar dos comunistas, e daí o golpe de 1964, que a gente vai estudar depois. Certo? Então a tarefa está lá no planejamento. Leiam o capítulo para poder responder. E se tiverem alguma dúvida, se não entenderam, vocês precisam trazer para poder trabalhar, ok? Senão fica difícil. Senão só fico sabendo da dúvida na prova. Certo? Buenas. Até sexta, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, André. Tchau. Falou.